Olá, pessoas! Então vamos tirar essa cara, né? E vamos se transformar em uma linda vampira, né? Super fácil essa make. Tô passando primer, né? Pra preparar minha pele, porque eu tô fazendo muita maquiagem esse mês, então a pele tá virada naquele negócio, né, gente? Então a gente precisa dar um trato. Aí eu vou umedecer a minha esponjinha, vou aplicar a base. E com a esponjinha eu vou dando batidinhas pra espalhar bem. Ali vocês podem ver, né, que eu estou plena, só que não. Já passei os contornos com corretivo mais escuro, depois eu vim com pó, esse tom da Ruby Rose, para destacar. E como eu achei que ficou muito marcado, aí eu vim depois com aquele pó da Color Make, o branco, e passei por cima, só que acabou esbranquiçando demais, sabe? Acho que eu dei uma exagerada. Passando pra deixar aquela cara bem pálida, né? Só que eu quis fazer um contorno, só que eu dei uma exageradinha, né? Pra variar, ficou um pouco marcadinha demais, mas daí a gente vem com o pó lá branquinho já. Só que eu exagerei no contorno, gente, mas depois com o efeito que eu vou fazer no olho, no canto da testa, acaba meio que camuflando, sabe? Mas eu quis exagerar como sempre, né? Senão não tem graça. Agora eu vou passar iluminador, vou molhar o pincel com água mesmo. Eu já tenho um pincel próprio para passar iluminador. Umedeço e passo. É um iluminador branco, tá? Então ele não ficou tão evidente, mas já deu um brilhinho, já deu uma diferença, né? Porque sem iluminador também a gente não tem graça, né? Aí fiz as sobrancelhas com aquela paleta genérica da Huda Beauty, que tem um tom bem interessante para sobrancelha. Aí com o corretivo cremoso mais claro, já apliquei para fixar. Eu vou primeiro passar um batom mate, um lipstick da Kylie Jenner. E depois eu venho com essa sombra vermelha, para ficar bem fixado e para o tom vermelho sobressair mais, senão ele fica muito rosado se eu usar só a sombra. Então eu caprichei no batom. Gente, não precisa se preocupar em ficar bem certinho esfumado, porque como é uma meio que Halloween, né? Então assim, vocês podem não ficar tão preocupados. Só dar uma esfumadinha para não ficar tão marcado também, né? Ali eu intercalei, eu apliquei com um pincel, depois com outro usei para esfumar. Também aproveitei para esfumar no canto do nariz, achei que o efeito ia ficar mais legal. E resolvi também puxar um pouco mais desse vermelho. Depois vocês vão ver que eu vou puxar mais para a testa, subindo em direção à testa. Eu acho que ficou mais legal esse efeito. E com o dedo mesmo, gente, se você não tem pincel, pode esfumar com o dedo que dá certo. Fica mais bonito o efeito esfumado com o dedo. Aí eu ia passar com um pincelzinho fino um tom de vermelho escuro. Só que eu lembrei do meu lápis de boca vermelho. Só que ele é muito seco para passar nessa área, daí não deu muito certo. Então voltei com um pincel, com uma sombra vermelha e fui passando. Para dar aquele efeito de veias, né? Aí eu venho com lápis preto, bem na linha da água, passo um pouco fora, depois dou uma borrada e acompanho com esse lápis preto e repasso por entre as veias que eu tinha feito já de vermelho, tá? Para realçar mais ainda. Aí não contente, porque eu não tinha apontado o meu lápis e ficou meio grosseiro o efeito só com lápis, eu resolvi usar aquelas canetinhas delineadoras, a minha da Avon. Resolvi daí fazer uns traços por cima dos que eu já tinha feito, mais finos, mais enraizados. Eu achei que o efeito ficou mais legal. E fui passando, fui criando mais algumas veinhas. E depois, para não ficar esse efeito tão por fora, eu apliquei uma sombra rosada por cima e depois ainda usei um pouco de pó translúcido também para ficar aquele efeito de como se fosse a veia por entre a pele. Não sei se vocês me entendem. Eu achei que esse efeito ia ficar mais legal. E depois, ainda não contente, ainda passei um pouco de sombra roxa, porque eu achei que ficou vermelho demais e eu achei que seria interessante mesclar.
Aí eu fiz um delineado, passei máscara de cílios, colei cílios postiços, usei esse fixador de sombra, depois coloquei um glitter, porque eu tava a fim de colocar glitter. Na verdade eu queria colocar no olho todo, mas como eu tava com pressa e eu precisava botar o glitter, eu usei esse vermelho só para fazer um detalhe ali no côncavo. Aí já contornei minha boca de vermelho com aquele mesmo lápis que eu tentei usar no olho. Tô aplicando o batom vermelho e depois eu vou usar aquele batom da Avon, que é efeito vinil, para ficar aquela boca mais molhada, sabe? Eu acho que fica mais legal. E estamos quase prontas, né? Prontos e prontas. Estou testando ali meus dentes postiços de unhas postiças, cortei, vou colocar unhas postiças e vou vir com o resultado final. Então, pessoas, espero muito que tenham gostado desse vídeo. Gente, deu trabalho para fazer ele, tá? Deu algumas coisinhas erradas, deu trabalho para colar esses dentes, mas consegui. Então, eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever lá no meu canal, tá bom? Um super beijo e até mais. Tchau!